Saudações, turma! Beleza? Essa é a parte 2 das aulas de revisão. Nessa aula eu falo sobre regras de sinais. Por enquanto, só da adição. Eu vou mostrar para vocês qual é o resultado de uma operação de adição com dois números positivos, dois números negativos, um negativo e um positivo, ou um positivo e um negativo. Resolva alguns exemplos de exercícios e deixe alguns propostos no final. Então prestem atenção nos detalhes, hein? Bons estudos, boa aula e vamos lá! Então vamos dar continuidade, às nossas revisões rápidas, Agora é a parte 2, onde a gente vai começar a falar sobre operações com números negativos e positivos, Vamos falar sobre regras de sinais. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar essa expressãozinha aí em cima. Quanto será que dá o resultado de 5 mais menos 3, menos 5, mais 20, mais 4, menos 17? A gente vai entender essas operações como se fossem dívidas e pagamentos. Então preste atenção. Um número negativo a gente vai entender como se fosse uma dívida. E um número positivo a gente vai entender como se fosse um pagamento ou um troco. Tá? Quando você realiza um pagamento, sobra um troco. Esse troco vai ser positivo e o pagamento também. E a dívida vai ser negativa. Beleza? Então, olha só. Considere que você tem uma certa fatura de cartão de crédito, por exemplo. E você vai pagar essa fatura. Só que você não paga ela toda de uma vez. Você paga primeiro um valor P1, aí depois de alguns dias você paga um valor P2. Obviamente é bastante intuitivo, você imaginar que o total que você pagou na fatura, você vai somar os dois valores. Então o total que você pagou é P1 mais P2. Então obviamente que se você pagou, dois valores, esses valores vão se somar, esses valores que você pagou. Então a gente tem que pagamento mais pagamento é igual a pagamento. E se a gente está considerando pagamento como algo positivo, então positivo com positivo vai dar positivo, certo? E vai somar, um pagamento soma com outro pagamento, certo? Agora vamos continuar na nossa analogia. Agora vamos supor que você tenha uma certa dívida, tá? Você deve D1, é um valor que você deve, D1. Digamos que você passou o cartão de crédito, Quando você passa o cartão, você fica devendo ao cartão. Então você passou um valor D1 no cartão de crédito. Então você está lá devendo D1. A gente combinou que dívida ia ser número negativo, Então você tem um valor de menos D1. Então, você fez uma dívida de D1, então é menos D1, porque a gente acrescenta um sinal de menos quando é dívida, ok? Agora vamos supor que você passe novamente o cartão. E agora você passa um valor D2. Tá? Então você comprou lá um outro produto de valor D2. Então agora você está devendo D2. Só que você já devia D1. Tá? E agora você está devendo D2. Então a gente consegue, intuitivamente imaginar que a tua dívida total de dívida que você tem agora, é D1 mais D2. Então você devia D1, fez uma outra dívida de D2, agora o que você deve é D1 mais D2. Então se D1 era negativo, D2 era negativo, D1 mais D2 tem que ser negativo, Porque você está devendo. Se está devendo é negativo. Então a gente viu que dívida mais dívida continua sendo dívida, Se você continua fazendo dívida, você tem como resultado só dívida, certo? Então dívida mais dívida é dívida e menos com menos continua dando menos. Por quê? Porque se uma dívida é negativo e você soma uma outra dívida que é negativo também, você tem como resultado uma dívida que é negativo. Então menos com menos vai dar menos. Então dívida soma-se com dívida, ok? Agora vamos pensar o seguinte, agora chegou a hora de você pagar a fatura do cartão. Tá? Então você tem lá uma dívida D, você deve D, é a dívida do cartão de crédito. E você vai realizar um pagamento, você vai realizar um pagamento P. Então você deve D e você vai pagar P.
tá? D é negativo, que é o que você deve. P é positivo, que é o que você está pagando. A pergunta é o seguinte: você vai continuar devendo? Vai sobrar algum troco? E aí, o que você acha? Você deve D e paga P. Tu acha que você vai continuar devendo? Vai sobrar algum troco? Vai ficar no 0 a 0? O que tu acha? É bastante intuitivo, né? Então, é bastante intuitivo você imaginar o seguinte: se o valor que você pagar for maior do que o valor que você deve, né? Você deve um valor D, você paga um valor maior, ou seja, se P é maior do que D, vai sobrar troco, evidente. Agora, se o valor que você estiver pagando for menor do que o valor que você está devendo, ou seja, se P for menor do que D, você vai continuar devendo. Então, vamos supor, você deve, sei lá, R$ 1.000. Tu paga 1.200. Vai sobrar 200, vai sobrar troco, porque tu pagou um valor maior do que devia. Agora, se você deve R$ 1.000 e você paga 700, tu vai continuar devendo, porque tu não pagou tudo. Então, você vai ficar devendo 300. Tá? O que a gente entende aqui? Que quando você tem uma dívida e um pagamento, tá, o resultado dessa operação de dívida com pagamento pode dar um resultado positivo ou pode dar um resultado negativo. Como dívida é negativa e pagamento é positivo, a gente entende que mais com menos pode dar menos ou pode dar mais. Então vai depender. Então, se o pagamento for maior do que a dívida, então dívida mais pagamento vai dar um troco. E esse troco é positivo. Então, nesse caso, menos com mais vai dar mais. No caso de quê? De que o pagamento é maior do que a dívida. Agora, se o pagamento for menor do que a dívida, então a dívida mais o pagamento vai continuar sendo uma dívida menor, mas vai continuar sendo dívida. Então, o resultado vai ser negativo. Então, se o pagamento for menor que a dívida, então dívida mais pagamento vai dar dívida. Então, nesse caso, a gente teria menos com mais dando menos. Então, viu como que depende? Mais com menos pode dar menos ou pode dar mais. Depende do quanto, se você está pagando a mais do que o que você deve ou se você está pagando a menos. Tá bom? Não confundir essas regras com as regras de multiplicação, que nós vamos ver na outra aula. Tá? Para quem estiver um pouco confuso aí com essa história de menos com menos, de mais com mais, deve estar se confundindo por causa das regrinhas de multiplicação. Onde lá sim, lá mais com mais vai dar mais, né? Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos e menos com mais vai dar menos. Mas isso são outras regras. Aqui a gente está falando de adição. Quando a gente está falando de adição, a gente tem que imaginar o seguinte, que quando você está adicionando um número positivo, é como se você estivesse pagando alguma coisa. Quando você está adicionando um número negativo, é como se você estivesse gastando alguma coisa. Tá? Então, número negativo a gente considera como uma dívida. Número positivo a gente considera como um pagamento. Tá? Então é bastante intuitivo. Pagou um valor maior, sobrou troco. Então, nesse caso, mais com menos vai dar mais. Pagou um valor menor, continuou devendo. Então, nesse caso, mais com menos vai dar menos. Então, dívida e pagamento sempre vai subtrair, né? Porque se você deve um valor e você pagou, você nunca vai ficar devendo mais, você vai dever menos, tá? Ou vai sobrar troco, e esse troco, obviamente, vai ser um valor menor do que o valor que você pagou. Então, é bastante intuitivo. Sempre quando tiver pagamento e dívida, vai subtrair. Então, dívida e pagamento subtrai, tá? Você vai fazer a subtração, aí vai ver se vai continuar devendo ou não. Mas o fato é que subtrai, beleza? Mas e se P for igual a D? Ou seja, e se o pagamento que você vai fazer for exatamente igual à dívida que você tem? Nesse caso, não é difícil a gente saber que o resultado vai ser igual a zero. Ou seja, se D for igual a P, dívida mais pagamento é igual a zero. O zero ele não tem sinal. Ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é neutro, ele é nulo. Então, se eu tenho pagamento igual dívida, o resultado é zero. Né? Suponha que eu deva R$ 1.000 e eu pague exatamente R$ 1.000. Não vai sobrar troco algum, mas também não vai restar mais dívida. Ou seja, o resultado vai dar zero. Isso significa que a soma de números com módulos iguais, mas sinais diferentes, sempre é igual a zero. Foi o que a gente viu lá na última aula.
quando eu defini para vocês o que era o simétrico ou oposto de um número. A gente viu que o número y ele é simétrico de um número x se a soma x mais y for igual a zero. Então, sempre quando eu somo um número com seu simétrico, o resultado sempre é zero. É o que está acontecendo aqui. Como P é um pagamento e o D é uma dívida, né? Se a dívida que eu tenho for exatamente igual ao pagamento que eu vou realizar, isso significa que esses valores são iguais em módulo. Eles têm sinais diferentes, porque um é dívida e o outro é pagamento, mas em módulo eles são iguais. Então, se eu somar esses valores, o meu resultado vai ser igual a zero, ok? Então, se P é igual a D, dívida mais pagamento é igual a zero, tá bom? Então, só vai dar zero quando os valores, o módulo dos números forem iguais. Então, números com módulos iguais e sinais opostos, sinais contrários, um positivo e outro negativo, o resultado sempre vai dar zero. Lembrando que zero não é positivo e nem negativo, zero é neutro, ok? Então, só recapitulando. Se D é maior que P, ou seja, dívida maior que o pagamento, eu vou continuar tendo dívida. Então, nesse caso, dívida mais pagamento é igual a dívida. Uma dívida menor, mas vai continuar sendo dívida, ok? Agora, se D for menor do que P, ou seja, a dívida for menor que o pagamento, então dívida mais pagamento vai dar um troco, tá? Um troco menor que o pagamento, mas um valor positivo. Então, se P maior que D, então o resultado é positivo. Nesse caso, mais com menos vai dar mais. Se P é menor do que D, então vai dar um resultado negativo, ok? Nesse caso, mais com menos vai dar menos. E se eles forem iguais, ou seja, P é igual a D, então a soma de P mais D, ou seja, da dívida mais o pagamento, vai ser igual a zero. Beleza? Então vamos continuar. Então aqui a gente consegue gerar uma regrinha, né? Para essa operação de adição. Então, na operação de adição, mais com mais vai dar sempre mais. E eu vou somar os valores, tá? Menos com menos vai dar sempre menos. E eu vou somar os valores. Aqui se traduz assim. Pagamento com pagamento dá um pagamento. Então, mais com mais dá mais. E eu vou somar. Os dois pagamentos se somam. Aqui se traduz assim. Dívida com dívida dá uma outra dívida, né? Uma dívida maior. Então, dívida com dívida soma. Então, menos com menos eu somo e repito o sinal. Agora, quando é mais com menos ou menos com mais, a gente entende assim. Aqui eu paguei e aqui eu estou devendo. Se eu pagar um valor maior do que o que eu estou devendo, então vai sobrar troco. Se eu pagar um valor menor do que o que eu estou devendo, vou continuar devendo. Então, o sinal, né, do meu resultado aqui da minha operação, o sinal vai ser o número de maior módulo. Lembra que a gente aprendeu que era módulo na última aula? Então, você olha para o módulo do número, tá? Esquece o sinal, olha só o valor absoluto do número. É o sinal dele que vai prevalecer nas tuas contas. Tá? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. E aqui, se você está devendo um certo valor e você paga, é a mesma coisa, tá? Você pode entender mais com menos ou menos com mais, que o raciocínio é o mesmo. É o sinal do número de maior módulo. Então, sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os módulos dos números. Sinais diferentes, a gente põe o sinal do número de maior módulo e subtrai o módulo dos números, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui. 3 mais 5. Então, aqui eu tenho um valor positivo mais um outro valor positivo. O resultado é positivo. 3 mais 5 é 8. Menos 8 mais 2. Devo 8, pago 2. Fico devendo 6. 5 menos 7. Pago 5. Né? Observe que o número positivo é o pagamento. O negativo é a dívida. Então aqui eu pago 5, mas devo 7. Fico devendo 2. E aqui? 5 menos 3. Quanto que dá isso? Aqui a gente tem que ter uma certa atenção, tá? Porque é o seguinte, ó. A gente tem que lembrar da última aula onde a gente aprendeu a ver o oposto de um número, que era só trocar o sinal. Então, como eu tenho um sinal de menos aqui na frente, isso significa que eu tenho o oposto do menos 3. A gente aprendeu que o oposto do menos 3 é 3. Então, 5 menos 3 é a mesma coisa que 5 mais 3. Para ajudar a gravar, a gente pode pensar assim. Quando o sinal que vem antes do parêntese e o sinal que vem dentro do parêntese forem iguais, eu tiro o parêntese e troco por um sinal positivo.
Quando o sinal que vem antes do parênteses e o sinal que vem dentro do parênteses forem diferentes, eu tiro o parênteses e troco por um sinal negativo. Nesse caso, eles são iguais, então eu troco por um sinal positivo. Então, esse menos com esse menos eu troco por um mais. Então, 5 menos menos 3 é igual a 5 mais 3, que dá 8. Beleza? Então, a gente tem que lembrar dessas regrinhas, tá? São detalhes importantes, senão vai dar errado. Mais um exemplo. Menos 7 mais menos 3. Olha o que eu tinha acabado de falar ali agora. Olha o sinal antes do parênteses e olha o sinal dentro do parênteses. São iguais ou diferentes? Diferentes. Quando eles são diferentes, eu tiro o parênteses e troco por um sinal de menos. Então, isso aqui vai ficar menos 7, menos 3. Observe, tá vendo? Sinais diferentes. Troco por um sinal de menos. Aqui os sinais eram iguais. Sinais iguais, troco por um sinal de mais. Sinais diferentes, troco por um sinal de menos. Então, aqui eu tenho menos 7, menos 3. Bem, menos 7 menos 3 é a mesma coisa que menos 7 mais menos 3. É importante a gente saber essa igualdade. Agora vamos interpretar o resultado aqui, quanto que dá. Menos 7 mais menos 3 é a soma de duas dívidas. A gente aprendeu que a soma de duas dívidas dá uma dívida. E que eu vou somar o módulo dos números. Então aqui eu vou fazer 7 mais 3, que vai dar 10, e vou repetir o sinal de menos. Então vai dar menos 10. Então menos 7 mais menos 3, que é a mesma coisa que menos 7 menos 3, dá menos 10. Então sinais iguais, eu repito o sinal e somo os números. Tá? Sinais iguais, eu repito o sinal e somo os números. Sinais diferentes, eu subtraio os números e boto o sinal do número maior. Então aqui eu tenho 7 menos 4. 7 menos 4, 3. Aqui é fácil. Mas e 4 menos 7? Quem é maior, o 4 ou o 7? É o 7. Então o resultado vai dar o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Eu vou subtrair. Obviamente eu vou fazer 7 menos 4, que vai dar 3. Só que o sinal vai ser negativo. Então menos 3. Aqui no próximo nós temos menos 4 mais 7 igual a quanto? O que vale é o sinal, né, do número de maior módulo. Aqui o 7 é maior que 4, então vai prevalecer o sinal dele. Então o resultado aqui é positivo. Então menos 4 mais 7 dá igual a 3. 3 positivo. Observe que aqui deu negativo. Por quê? Porque aqui o 7 era negativo. O 7, sendo maior do que 4, vai prevalecer o sinal dele. Ok? Vale o sinal do número de maior módulo. Então aqui deu menos 3. Já aqui deu 3 positivo. Beleza? Próximo. Aqui eu tenho menos 8, menos 3. A gente aprendeu aqui, ó, que menos 7 menos 3 era a mesma coisa que menos 7 mais menos 3. Aqui não é diferente. Aqui menos 8 menos 3 é a mesma coisa que menos 8 mais menos 3. Isso significa o quê? A soma de duas dívidas. Dívida com dívida dá dívida. Então o sinal aqui é negativo. E a gente viu que uma dívida soma com outra dívida. Então aqui eu tenho uma dívida de 8 e aqui uma dívida de 3, vai dar uma dívida de 11. Então menos 8 menos 3, menos 11. Beleza? Às vezes eu posso reescrever uma operação de maneira que for mais conveniente para mim. Então aqui eu poderia reescrever dessa maneira, ou se tiver dessa maneira eu posso reescrever dessa. É importante que eu saiba que essas coisas são equivalentes, tá bom? Aí eu posso fazer as contas de cabeça mesmo e botar o resultado, ou reescrever da maneira que eu achar mais fácil de realizar as operações, ok? Próximo exemplo. Menos 7 menos menos 8. Bem, aqui é aquela regrinha que eu falei, ó. Sinal antes do parênteses, sinal depois do parênteses. Eu tenho que eliminar o parênteses. Como que eu elimino? Eu olho para o sinal antes, para o sinal dentro. Se eles forem iguais, troco por um sinal positivo. Se eles forem diferentes, troco por um sinal negativo. Nesse caso, eles são iguais, não são? Então, vou trocar por um sinal positivo. Então, vai ser menos 7 mais 8. Menos 7 mais 8, quanto que dá? Lembra que eu falei? Número negativo é dívida, positivo, pagamento. Devo 7, pago 8. Sobra 1, né? Então tem que dar mais 1. Uma outra maneira de pensar é o seguinte: sinais diferentes, subtraio os números e ponho o sinal do número de maior módulo. 8 é maior que 7, então vale o sinal dele. Tá? O número de maior valor absoluto, ele vai prevalecer o sinal dele, prevalece o sinal dele. Então aqui vai dar positivo. Então menos 7 mais 8 vai dar igual a 1, 1 positivo, certo? Aqui eu faço uma observação importante, que é o que eu estava mostrando para vocês lá em cima.
A menos B é a mesma coisa que A mais menos B, certo? Então, A menos B é igual a A mais menos B. Essas duas maneiras de escrever, elas são equivalentes. E A menos menos B é igual a A mais B. É a regrinha que eu falei para vocês, ó. Sinais dentro do parênteses e sinais fora do parênteses diferentes, eu troco por um sinal negativo. Sinais dentro do parênteses e sinais fora do parênteses iguais, eu troco por um sinal positivo. Ok? Isso vale para qualquer número A e B real. Ok? E outra informação importante também. Quando o número é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais na frente dele. Quando o número é positivo, eu escrevo apenas o número sem sinal. Então, se eu olhar para frente do número e não ver sinal, é porque ele é positivo. Aqui, por exemplo, eu não vejo sinal na frente do 3, então é porque ele é positivo. Aqui eu vejo sinal na frente do 3, é um sinalzinho de menos, então ele é negativo. Então eu posso optar por escrever mais 3, botando o sinal de mais, ou simplesmente 3. Igual aqui, eu posso optar por escrever mais 8 ou simplesmente 8, tá bom? É facultativo a escrita do sinal na frente do número quando ele é positivo, ok? Bem, agora vamos voltar para a pergunta inicial lá, né? A pergunta lá do início da aula lá. Quanto que vale 5 mais menos 3 menos 5 mais 20 mais 4 menos 17? Agora a gente está em condições de resolver essa questão, né? De responder essa pergunta. Então vamos começar eliminando esse parênteses aqui. Então 5 mais menos 3 menos 5 mais 20 mais 4 menos 17 é igual a... Bem, aqui o que eu fiz aqui? Ó? 5 mais menos 3, esse mais com esse menos vai trocar por um menos, né? Então vai ficar 5 menos 3, deu quanto? 2. Então aqui eu já faço direto, 5 mais menos 3 é igual a 2. E repito o restante, menos 5 mais 20 mais 4 menos 17. Aí agora, na linha de baixo, eu faço 2 menos 5, menos 3. Então lembra aqui, ó, devo 5, pago 2, fico devendo 3. 2 menos 5, menos 3. Repito, mais 20, mais 4, menos 17. Aí embaixo, menos 3 mais 20. Devo 3, pago 20, sobra 17. Né? Então aqui menos 3 mais 20, 17. Repito 4, repito menos 17. 17 mais 4, 21. Né? Então 21 menos 17 que dá 4. Conclusão, essa expressão, o resultado dela é igual a 4. Beleza? Bem, aqui eu deixo para vocês algumas sugestões de exercícios, né? Aqui são algumas operações que eu peço para vocês fazerem, né? Adição. Aqui você tem que olhar os sinais, né? Positivo com positivo, negativo com positivo, negativo com negativo. Sempre pensando que o positivo é um pagamento e o negativo é uma dívida, tá? Aqui na 2 eu já coloco algumas expressões, né? Envolvendo mais de uma operação, aqui mais, aqui menos, né? Aqui menos, mais, menos, mais. Enfim, vocês vão seguir as regrinhas de sinais e vão resolver essas questões aí. Aqui é a observação que eu já tinha falado para vocês, né? Que se o número for positivo, não é obrigatório colocar o sinal de mais na frente, né? Eu posso simplesmente o número mais 4 escrever como 4. Não preciso botar o sinal de mais na frente. Então, por exemplo, aqui, esse 5 ele é positivo, né? Então, façam os exercícios. Na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios para vocês. Aí vocês vão poder avaliar se vocês acertaram, se vocês erraram, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!